Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós lemos esse capítulo 12 de 1 Coríntios, nós sempre temos que ter em mente que o Espírito Santo permitiu que acontecessem várias coisas nessa assembleia, nessa igreja em Corinto, para que depois essas várias coisas servissem de ensinamentos para nós. Porque lá no versículo 1, ele já começa nesse capítulo 12 dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por quê? Porque eles eram ignorantes dos dons espirituais. E por eles serem ignorantes a respeito desse assunto, estava acontecendo tudo isso que exige agora correção feita pelo apóstolo. Quanto ao uso dos dons ou das manifestações espirituais, a postura deles, esses versículos que falam de um membro do corpo se achar menor do que outro membro do corpo, e depois um membro do corpo se achar maior que outro membro do corpo, tudo isso estava acontecendo ali. O abuso das manifestações espirituais estava acontecendo ali. E quando ele fala que o Espírito, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, era porque as reuniões deles eram um festival de inutilidades, com pessoas apenas manifestando coisas para serem vistas, para serem honradas, para se promoverem, em busca de autopromoção. Isso você vê muito na cristandade, isso você vê muito nos nossos corações também, né? Porque cada um de nós gosta de se promover e gosta de certa forma, ficar um pouco mais alto que o outro, botar as asinhas de fora, né? Ficar um pouquinho maior. Eu costumo dar treinamentos de comunicação e eu ensino, inclusive, linguagem corporal, né? Você vê um cara todo caído assim, com as mãos para cima, todo desanimado, ele não se valoriza e com isso ninguém valoriza ele. Mas ao mesmo tempo você vê aquele empinado assim, ombro largo, com a mão na cintura, anda jogando para lá o corpo, para lá e para cá o corpo. Isso quer dizer que ele quer aumentar o espaço dele que ele ocupa, né, na atmosfera. Então ele quer ser maior do que ele realmente é. Ele se estufa. Aí você vê, esse aí também é orgulhoso, esse aí quer ser mais que os outros. Então tudo isso estava acontecendo aqui em Corinto. Estava acontecendo. Por isso que quando ele menciona mais à frente aqui no versículo 12, no versículo 13, ele fala do batismo. E é interessante falar do batismo, porque nós sempre pensamos em batismo como o batismo de água, né? O batismo de Moisés foi quando todo o povo desceu no fundo do mar e saiu do outro lado. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então sempre envolvendo água aí. E agora ele traz o batismo aqui no Espírito, em um Espírito. O que é isso? É todos imersos em um mesmo Espírito. E o que acontece quando todos são imersos no mesmo Espírito? Eu volto a dar exemplo dos treinamentos que eu dou de comunicação. Eu sempre ensino, quando você vai negociar com outra pessoa, procure uma mesa. Procure uma mesa para negociar. Não negocie em pé, não. Você pode ser baixinho e ele alto. Você já saiu perdendo daí de ter que olhar para cima e ele vai olhar para baixo. Então ele já vai ter um sentimento de superioridade em relação a você e você de inferioridade em relação a ele. Então procure uma mesa. Por que a mesa? Porque a mesa nivela as pessoas. A mesa coloca todos no mesmo nível na hora da negociação. Então existe uma igualdade de propósitos ali na mesa. Porque ela esconde boa parte do corpo também, não é? Então aqui ele fala, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Ou seja, o batismo no Espírito teve também essa função de nivelar, de deixar uma igualdade em todos, deixar todos na mesma altura, para que não haja
no corpo não haja distinção, que é o que ele vai depois descrever em detalhes, né? E todos temos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E agora é bom sempre lembrar, a gente muitas vezes fala de dons, de manifestações do Espírito, e muita gente confunde dom com talento natural. E aquela irmãzinha tem um dom para cantar, que é uma maravilha. Deus deu um dom para ela de cantora. Não existe dom de cantora. Isso não existe. Não existe esse negócio de dom de cantar. Não tem dom de cantar. Você tem as manifestações espirituais aqui, e você tem os dons de Cristo em Efésios 4. Mas você não tem dons de cantar. Eu tenho dom de desenhar, né? Eu sou desenhista. Eu pintava na época de faculdade e tudo. Alguém fala assim, você tem um dom de desenhar. Não tenho dom. Isso é talento. É uma capacidade humana, porque tem muitos ateus que têm esse talento de desenhar, têm talento de cantar. Aliás, os melhores artistas do mundo, né, têm talentos, e muitos deles são incrédulos, ou são ateus, ou não dão qualquer bola para as coisas de Deus, mas têm grandes talentos. Então eles têm capacidades humanas de fazer muitas coisas. E isso também é maravilhoso, porque isso exalta a Deus. Muita gente pensa, né, que eu gosto muito de coisa do espaço, né, coisas espaciais, documentários de viagens espaciais, eu fico acompanhando. Hoje inclusive, à meia-noite, 10 para meia-noite, vão lançar o primeiro satélite brasileiro, que vai partir de um foguete na Índia para o espaço. Ele vai observar a Amazônia, ele vai ficar vigiando a Amazônia, esse satélite. Eu acho maravilhoso tudo isso, porque isso exalta a Deus. Muita gente é contra a tecnologia, pensando assim, não, mas isso aí é substituir Deus. Não é. Pensa o seguinte, eu vi um documentário sobre aquele carrinho que mandaram para Marte agora, e eu vi o documentário. Gente, eu não imaginava que a ciência, a tecnologia, tinha atingido um nível tão elevado como esse. Que atingiu agora, e está subindo cada vez mais. Por isso que o senhor lá confundiu as línguas, né? Falou assim, não haverá nada que o homem não consiga fazer. E realmente. Mas por que isso acontece? É aí que vem o ponto que eu queria chamar a atenção. Porque ele foi criado por Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem em si potencial que não é de macaco, não é de primata. Ele tem em si um potencial que Deus colocou nele, capacidades que Deus colocou no ser humano. E nenhum outro inseto, ou mamífero, ou peixe, ou ave, ou qualquer outro tipo de vida, Deus colocou no ser humano. Isso é maravilhoso, porque isso exalta o Criador, desde que a gente saiba apontar para Ele como dador dos talentos naturais das pessoas. Não é? Você vê um cantor cantar maravilhosamente bem, um músico tocar, que você fala assim, como é que esse cara toca dessa maneira, de arrepiar? Porque ele foi criado por Deus. Então ele recebeu capacidades que não são objeto da evolução, ou de uma ameba que virou macaco e depois virou homem, não é nada disso. Então, quando nós pensamos em dons ou manifestações espirituais, é outro departamento. Essas coisas não acontecem no âmbito humano, são sobrenaturais. Não são coisas naturais, são sobrenaturais, acima da capacidade natural de fazer essas coisas. Então é muito bom entender que eles estavam tão atrapalhados, os coríntios, que eles inverteram a ordem de tudo. Então o que tinha valor, eles não davam valor. E o que não tinha valor, eles davam mais valor. Eles reputavam como de maior valor coisas que não eram tão importantes. E daí a manifestação de línguas, né, que acontecia nas reuniões lá em Corinto, porque você falar uma língua estrangeira, e antes que eu me esqueça, língua estranha na Bíblia é língua estrangeira. Não é uma língua que ninguém sabe falar e ninguém sabe interpretar. É língua estrangeira, que alguns povos falam e alguns povos interpretam. Agora, o simples falar palavras sem sentido, isso não é o dom de línguas aqui da Bíblia. Não é. Isso é bobagem. Isso é carnalidade. Essa semana, uma irmã
não conheço pessoalmente, né? Uma irmã no Instagram me mandou, falou, Mário, olha esse áudio aqui, foi gravado numa praça. Tinha uma mulher pregando na praça, aí apareceu um ateu, o ateu se converteu, aí na mesma hora ele começou a fazer revelações. Ele foi possuído por Cristo, ou pelo Espírito, alguma coisa assim. Aí você ouve a voz de um homem, falando assim, meus servos, eu vos digo, preparem-se. Preparem-se porque o tempo se abrevia. E ele, entre uma frase e outra, fazia um monte de barulho com a boca, que não queria dizer absolutamente nada, né? Aí essa irmã falou assim, Mário, isso aqui é verdade? Eu falei assim, isso aí é nada. Isso aí é uma mulher numa posição que ela não deveria estar, pregando numa praça pública, porque não é a posição para uma mulher fazer isso, pregar publicamente, e a mulher sai da sua posição, o que acontece? O diabo aproveita. É a Eva ficando longe de Adão, saindo da sua posição. Então, o diabo aproveita. Então, esse cara que está falando aí, ou ele é um salafrário que simplesmente viu uma oportunidade de aparecer, ou ele é um possesso de demônio. Porque enquanto ele falava, aleluia, uma voz assim, não era vídeo, era só áudio, né? Uma gritaria de mulher chorando, ai, Senhor, ai, milagre, ai, não sei o que, Senhor, ai, tudo gritando e chorando, histéricas. Mulheres histéricas, gritando e chorando. Então fez a festa do cara. Aí ela me contou, depois a continuação da história. Que ele falou que o Covid não vai acabar em 2021 e nem em 2022. Porque depois vem coisa pior. Preparem-se que vem coisa pior. Ah, que palhaçada essas coisas. Aí ela me contou que levaram o cara pro culto à noite. Pronto. Está com a vida feita, vidão agora. Colocaram de mascote na igreja agora. Todo mundo vai querer ir lá escutar o que ele vai falar. Seja qualquer bobagem que ele falar. Seja qualquer besteira, desde que ele fale no meio das frases, vão achar lindo isso, vão achar super espiritual, sem ninguém interpretar. Porque não se tem línguas estrangeiras na Bíblia sem interpretação. Não havendo intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. É o que o apóstolo ensina aqui na carta aos Coríntios. Então não caiam nessas coisas que são feitas por aí. Principalmente, se o cara fala meia dúzia de blá 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 blá, e não traduzir, e não tiver quem traduza, manda ele calar a boca, porque ele está desrespeitando, desobedecendo a palavra de Deus. Ele tem que calar a boca. Fique em silêncio. Paulo estava falando assim, cale a boca. Se não houver intérprete, cale a boca. É isso que ele está falando. Porque lá estava uma desordem completa, lá em Corinto. E por isso que cada um fazia o que queria, cada um se achava melhor que o outro, os outros se achavam menores que os outros. Não é que se achavam menores, né? O meu dom é só do dedinho do pé. Não é porque ele estava se achando humilde, porque ele estava invejando o outro dom. Isso é inveja. Ele não tinha, ele não era um olho. Eu quero ter olho, mãe, eu quero olho. Ele estava com inveja do outro irmão que era o olho, né? Então veja que quando o Espírito Santo batizou em um corpo, ele nivelou também, porque eles foram imersos no Espírito. O batismo significa isso. Foram imersos num nível só agora. Não tem ninguém que exaltar um ao outro, né? Tinha um versículo que eu queria citar, mas tá. Tá bom, esse aqui. Eu recebo muitas mensagens do tipo assim, ai, Mário, eu me converti, mas ainda não fui batizada com o Espírito Santo, porque eu ainda não falei em línguas. Que triste isso. Essas pessoas vão nessas igrejas por aí e são enganadas com essa conversa de que você tem que falar línguas estranhas é a prova de que você recebeu o Espírito Santo. Isso é balela.
Existem casos na Bíblia, isso que aconteceu, mas são muito especiais, muito específicos. A gente pode explicar isso em outra ocasião, mas foram muito específicos. E os sinais sempre estavam associados, como eu li lá em... Era aquela passagem de Hebreus 2:3, não é? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ouviram de quem? Do Senhor, seus apóstolos. Seus apóstolos. Testificando também Deus com eles, ou seja, dando Deus testemunho juntamente com esses apóstolos, de que aquilo era verdade. Como que ele testificava? Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então isso aqui era aquilo lá que estava acontecendo lá, para confirmar as Escrituras, confirmar as profecias, confirmar as revelações. Agora, todos os que recebem o Espírito Santo, todos que são selados, já que eu expliquei que ninguém é batizado com o Espírito Santo. O batismo só aconteceu uma vez lá em Pentecostes, em Atos 2, para a formação da igreja. Não acontece mais, porque senão teria que formar uma igreja cada vez que alguém se converte. Não. Então, como que acontece hoje? Uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela não fala em línguas? Mas como é que ela pode ter certeza que recebeu o Espírito Santo? Nós andamos por fé, e não por vistas, por vista, e muito menos por sensações. Eu não estou sentindo que eu recebi o Espírito Santo. Não tem que sentir nada, meu. Você tem que ler a palavra, e o que diz a palavra? É crer no que diz. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 12, no final do versículo 12. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Qual a ordem aqui? Ouviu a palavra, o evangelho da salvação, creu, foi selado. Ué, não falou em línguas? Não falou em línguas. Porque as línguas eram dons de sinais, os outros dons de sinais estavam associados a testificarem que a palavra de Deus, a revelação de Deus dada aos apóstolos, era fidedigna. Era esse o papel das línguas e dons de sinais e de todas essas coisas. E voltando lá em 1 Coríntios 12 agora, um versículo que confirma, se você está me ouvindo e está esperando falar em línguas para ter certeza que recebeu o Espírito Santo, compra um banquinho, porque vai esperar sentado o resto da vida. Por quê? Por causa desse versículo aqui, olha. Ele deixando muito claro que as manifestações foram dadas a cada um conforme Deus quis, mas não foram dadas a todos. Foi isso que ele acabou de mostrar aqui, falando dos membros do corpo, né? No versículo 27, 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? A resposta alta e sonora é não. Muito bem. Classe, são todos os profetas? Não, professor. É assim que fazia quando a gente estudava no ginásio, né? No primário também. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? E agora? Vai responder o quê? Todos têm que falar, têm que ser batizados com o Espírito Santo para a língua. Não. Interpretam todos? Não. Percebe? Isso aqui demonstra claramente que não são todos, e nem eram todos, melhor dizendo, que falavam línguas estrangeiras. O próprio apóstolo Paulo, eu falo mais
mais idiomas, mais línguas do que vocês. Ele era um homem extremamente culto, não é? Ele era um homem extremamente culto, mas aqui deixa muito claro. Não fique esperando que você vá falar em línguas, porque o que você vai fazer, se continuar assim, é aquilo que alguns pastores, pregadores ensinam. Começa falando daqui a pouco você está... Isso aí, eles aprenderam, sabe de quem? Dos demonistas, dos mnemonistas do Tibete, da Índia, que falam mantras. O que são mantras? Vou falar um mantra aqui do meu tempo, que eu era incrédulo e ia atrás das filosofias orientais. Oh, Ama Padme Hum, oh, Ama Padme Hum. Eu não sei o que significa isso, deve ser alguma coisa indiana. Posso até estar falando um palavrão aqui, não sei. Oh, Ama Padme Hum, oh, Ama Padme Hum. Então, para meditar, você tem que ficar falando isso. Aí, imagina, 300 pessoas fazendo isso, fica um zumbido. Daqui a pouco está todo mundo em transe. Porque o zumbido, o som tem efeito em nós, né? Você entra numa festa, tá tocando uma música muito alta, com uma batida muito forte, daqui a pouco você está assim, ó. Você nem conhece aquela música, mas você já está, o seu corpo já entrou no ritmo. Você foi influenciado por ela. Então, não espere falar em línguas e nem caia nessa conversa de que você tem que falar algumas palavras para dar partida, para pegar no tranco o seu dom. Né? É que nem falavam daqueles que tinham o cabelo comprido caindo no rosto, que fazia assim, e era para pegar no tranco o cérebro, né? Porque o cara não sabia pensar direito. Então, entenda que, primeiro, eles estavam fazendo tudo errado. Se Paulo tem que falar aqui para eles, e nós vamos ver isso no capítulo 13, no capítulo 14, ele vai dar mais duro em cima dessa questão das línguas, deixando muito claro que elas não tinham valor algum se não tivesse uma interpretação e não fosse para edificação da igreja, fosse só para exaltação própria, ok? E aí no final desse capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o capítulo 13, conhecido como o capítulo do amor, né? Mas na realidade ele é um complemento ao capítulo 12. Mas o que é isso, procurar com zelo os melhores dons? Será que eu posso ir num supermercado, onde tem os dons nas gôndolas, nas prateleiras, e falar assim, deixa eu ver que dom que eu quero aqui? Eu quero os melhores dons, eu vou comprar 2 quilos de línguas, 3 quilos de... A língua tem, né? Dá para você comprar 2 quilos de língua no açougue do supermercado. 3 quilos de batata, 5 quilos de não sei o quê. Não é isso que ele está falando aqui. Porque ele está escrevendo para a igreja, não para indivíduos. Não é uma carta como é a de Timóteo. Quando Paulo fala para Timóteo, para ele confirmar o dom que tinha sido dado a ele ou conferido, né, ou confirmado a ele pelos anciãos, ou alguma coisa assim, não lembro exatamente o versículo agora. Mas aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte: irmãos de Corinto, procurai com zelo os melhores dons. O que é isso? Valorizem os dons que agregam valor. Aquela irmãzinha ali, nossa, ela fala em línguas, olha que coisa linda. Parece um daquelas reco-reco que fazia assim no carnaval. Para quê? Que utilidade tem? Nenhuma. Aquele irmão ali, ele ensina a palavra. Opa! Vou dar atenção para ele. Entendeu o que é procurar os melhores dons? É colocar o seu foco naqueles que realmente trazem proveito. Agora, como os coríntios estavam numa situação lamentável, porque eles estavam se gloriando, eles acharam que os dons eram mais importantes do que escutar o que o apóstolo dizia, né? Mas chega uma hora que o apóstolo dá uma lambada neles, que está lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 7. Porque quem te faz diferente? Porque eles estavam se orgulhando.
Ah, nós temos isso, nós somos aquilo, nós temos essas capacidades todas espirituais. Tá bom. Quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? É que nem você falar para aquele playboyzinho que não trabalha, não faz nada, tem a moto mais bonita da cidade, o carro mais possante da cidade, e fica se exibindo, chegar para ele e falar assim: ô Zé, o que te diferencia? O que te faz diferente? Ah, é meu carro, minha moto. Ah, é? E o que tens tu que não tenhas recebido? O que tens tu que tu compraste? Com o seu dinheiro, do seu trabalho, do seu suor? Hã? Assim também não, né, tio? Então é que ele está falando aqui. Quem te fez diferente? Quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, de graça, de presente, de filhinho de papai, de mão beijada, se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Como se você tivesse conquistado isso pelo seu esforço, ou pela sua capacidade, ou qualquer coisa. Paulo fecha o tempo com eles aqui, olha. Eles se gabavam? Então tá bom. Isso não é seu. Essas coisas que vocês têm, não partiram de vocês, vocês receberam. Para começar, eles tinham recebido o ministério do apóstolo, porque tinha sido através do apóstolo Paulo que tinha sido formada aquela assembleia, e os dons, e as capacidades, e as manifestações espirituais, eles tinham recebido de Deus. Então, eles não tinham nada, e se gloriavam do nada que eles não tinham, ou se gloriavam das coisas emprestadas. Eles negociavam com o dinheiro dos outros, e queriam lucrar com isso. Percebe? Então, é muito importante entender que essas coisas aqui que foram escritas aos Coríntios é para ensino nosso. Nesses tempos do fim, quando mais gente sem noção alguma, pessoas que não estão de maneira alguma atentas à palavra de Deus, mas estão inflamadas de desejos carnais, mais gente assim estará dando ouvidos a falsos profetas, a falsos espíritos que pintam lá numa praça e começam a balbuciar umas bobagens quaisquer, falando na primeira pessoa, porque esses falsos profetas sempre falam assim: meus servos, bababi, babababá, como se ele fosse o Espírito Santo, ou ele fosse a voz de Deus falando. É típico já, é marca registrada de falsos profetas ou de espíritos enganadores, isso daí. Porque nos últimos dias, alguns sentiriam comichão nos ouvidos e dariam ouvidos a espíritos enganadores. São esses aí. Por quê? Porque não leem a Bíblia, porque não comparam com a sã doutrina deixada pelos apóstolos. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.